versículo 2, que diz assim: e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Somente esse versículo. Parece ser um versículo isolado para os irmãos, mas o Espírito de Deus está falando sobre a doutrina dos batismos. Eu gostaria de falar sobre essa doutrina dos batismos. Nós sabemos que a palavra doutrina significa ensinamento. Há muitas pessoas que, quando ouvem falar da palavra doutrina, acham que são preceitos de determinada igreja, a qual ela aceita ou deixa de aceitar. Mas quando falamos doutrina, a palavra se refere a ensinamentos. E nós iremos mais uma vez aprender sobre batismo. Nós então iremos falar sobre batismo. A Bíblia fala sobre muitos batismos. A Bíblia fala no batismo com o Espírito Santo, no batismo com fogo, no batismo em Moisés, no batismo na nuvem, no batismo no mar e no batismo das águas. Há vários batismos. Existem religiões que falam sobre batismo com sangue, mas a Bíblia não fala sobre isso. As pessoas podem até imaginar, quando salpicava o sangue sobre as pessoas que iriam fazer oferta no templo de Jerusalém, o sacerdote, o sumo sacerdote, pegava do sangue do animal e salpicava sobre as pessoas. Mas isso não é batismo. O que a Bíblia fala em batismo está escrito. O que não está escrito nós não iremos tratar. Mas hoje iremos falar sobre o batismo nas águas. Há muitas pessoas que afirmam que a pessoa, para ser salva, ela tem que ser batizada nas águas, por achar que o batismo nas águas, o batismo real feito numa água corrente ou numa piscina, um batistério, eu não sei, o lugar onde as pessoas costumam batizar, acham que aquilo ali realmente, no momento em que a pessoa está descendo a água, o pecado da pessoa está sendo deixado naquela água ali. A Bíblia não ensina isso. O problema é que as pessoas acreditam em coisas fáceis, porque seria muito fácil eu pegar todo mundo e batizar, tirar o pecado de todo mundo. Mas a Escritura diz que batismo é para a pessoa arrependida, pessoas que confessam seus pecados, que abandonam os pecados e faz uma aliança, uma entrada com Deus. O batismo é como se fosse uma iniciação. É como se fosse, por exemplo, quando a pessoa termina a faculdade, então vai se comemorar ali, naquela festividade até que a Janaína fez, né? A Vanessa. Quando a pessoa, por exemplo, recebe ali o seu documento, quando as pessoas são coroadas, são homenageadas pelo fato de ter passado, depois de tantos estudos e dificuldades, na faculdade o que ela escolheu. Como no quartel também tem a coroação, tem aquele momento da festividade quando os soldados passam e terminam a sua aprovação de recrutamento e assim por diante. Então o batismo é para a pessoa que na verdade crê em Jesus e confessa estar arrependido dos pecados e aceita viver uma vida de acordo com a verdade. Batismo é uma confirmação da fé. Mas as águas de um rio, mesmo que vocês orem por elas, elas não limpam ninguém. A água não pode tirar pecado que está dentro do coração e da consciência da pessoa. Nós iremos, na verdade, falar um pouco sobre este assunto porque é muito importante. Há muitas pessoas confundindo o batismo de Jesus e o batismo de João Batista. Eu quero dizer para vocês que existem poucas igrejas, mas existem igrejas que usam uma expressão fora do que Jesus ensinou.
por achar que está errado falar como Jesus mandou, devido a duas passagens em Atos dos Apóstolos, pois acreditam que no ato do batismo deve ser falado a palavra: eu te batizo em nome de Jesus. Mas nós lemos na palavra de Deus que Jesus mandou que fossem batizados nas águas, mas usando a expressão eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poucos pastores, pouca faculdade religiosa, poucas, vou dizer assim, estudos teológicos têm falado sobre esse assunto, e é verdade. Um irmão pediu-me que eu falasse sobre isso, ou escrevesse. Eu disse para ele que talvez escreveria, ou talvez fizesse um vídeo. Achei importante então nós estudarmos esse assunto, porque há irmãos novos aqui que não entendem isso. Bom, a palavra batismo vem do grego, é uma palavra, não é? E quer dizer estar debaixo, mergulhar, imersão. Baptismo é uma palavra que vem do grego, batismo. No português, sem o P, batismo. Então, na verdade, nós aprendemos pela revelação da palavra e pelo Espírito Santo o significado, por que a pessoa é batizada. O batismo, na verdade, é uma confirmação da fé. É quando a pessoa, por exemplo, na hora do casamento, ele já foi lá no cartório, sei lá, já falou com os pais da moça e seus pais também que vai casar. Mas na hora da cerimônia é colocada então uma aliança. O nome foi dado a isso aqui. Na verdade, isso aqui poderia ser apenas uma rodinha, o nome. Mas por que foi dado o nome disso de aliança? Segundo o português, aliança não quer dizer isso aqui não. Isso aqui, o nome foi dado a isso aqui. Isso aqui, na verdade, não é a aliança. É apenas um nome, o título foi dado a essa argola. Porque, na verdade, a aliança fecha num círculo, na verdade. O que é uma aliança? Aliança quer dizer pacto, concerto, é a mesma coisa. Nós vamos fazer um concerto. Eu e a minha noiva fazer um concerto de rock, não, de música. Concerto de quê? É um concerto de uma aliança. É um concerto de união entre eu e ela. É concerto. As pessoas estão tão habituadas a ouvir falar casamento e aliança que às vezes nem entendem o significado da palavra. Então, a aliança é que a pessoa vai se aliar, vai entrar em pacto, em concerto. Mas para representar esta aliança, este concerto, então, não sei quem inventou essa rodinha aqui em ouro para simbolizar o círculo. Então nós levamos no nosso dedo da mão esquerda, não é? Esse brilhante aqui, que nós chamamos de aliança, que significa o casamento. Estou casado, estou aliado a uma mulher, e ela está aliada comigo. As pessoas que me vêem sabem que eu tenho então um símbolo. Então quando alguém pergunta para você: você já foi batizado nas águas? Você já recebeu a tua aliança? Porque o batismo nas águas é o momento em que você confessa, você afirma publicamente que você quer morrer para o mundo. É importante que a água é usada para esse fim, a fim de que também um significado maravilhoso fique estampado em nossa mente, em nossos corações. Biblicamente, não é? O certo é batizar em águas correntes, porque as águas correntes são chamadas na Bíblia de águas vivas. As águas correntes, segundo nós sabemos, todos os rios, todas as correntezas, cachoeiras, riachos, todos eles correm para o mesmo lugar. Quem sabe? Para o mar. O mar então recebe todo tipo de impureza, e através do sal, ou através de um sistema que o mar tem, que Deus colocou, muitas impurezas é transformada em sal. É algo que nós não entendemos, eu não entendo muito bem, mas eu sei que é assim. Tanto é que no livro de Ezequiel diz que os seus charcos serão deixados para sal. Está lá no livro de Ezequiel. Então, simbolicamente, o homem, quando ele é imergido na água, e a água o cobre, tem um significado muito bonito, um significado maravilhoso. É como se o corpo dele estivesse sujo. Então, quando ele mergulha, quando nós o mergulhamos, né, toda aquela água passa por cima dele. Então quando ele levanta todo coberto com aquela água. Significa que a pessoa
mergulhando está na palavra de Deus. Significa que a pessoa está mergulhando no Espírito Santo. E agora, coberto da palavra e coberto do Espírito, ele vai levantar-se uma nova criatura, lavado com a água. Mas será que a água do rio lavou os seus pecados? Não. Nós vamos ler isso nas Escrituras e ver o que Deus deu a um homem tão simples chamado Pedro, que não sabia ler e escrever, mas que falou algo que os apóstolos não falaram tão claramente como ele falou. Não é tão claro para muitas pessoas que não estão habituadas a ler, mas os irmãos já leram conosco. Nós iremos então falar sobre o batismo nas águas. Esse é o único batismo. Não existe dois batismos nas águas: batismo de João e batismo dos apóstolos ou de Jesus. Porque se fosse dois batismos, era necessário Jesus ser batizado segunda vez, pois o próprio Jesus foi a João para ser batizado, a fim de cumprir as Escrituras. Não que houvesse pecado, Jesus já estava morto para o mundo, mas publicamente ele tinha que dar um exemplo. E também que ele era puro. João Batista disse: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus disse para ele: deixa por estar agora, convém que cumpramos as Escrituras. Então João Batista permitiu. E quando Jesus saiu das águas, veio o Espírito Santo em forma de pomba. Jesus estava nesse corpo, o Espírito Santo estava no corpo de uma pomba, e Deus estava no céu. Olha, as três pessoas, uma separada de corpo do outro, mas juntas no mesmo pensamento, no mesmo propósito, no mesmo Espírito. É isso que eu aceito. Jesus é um, Deus é outro, e o Espírito Santo é outra pessoa. Então a voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer. Aleluia. Era necessário até João ouvir, e as pessoas ouviram aquela voz. Assim foi registrado. A Bíblia diz que João não o conhecia. João sabia que Jesus era seu primo, parente, mas João não conhecia quem era o Messias ainda. Está escrito isso. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar disse: este mesmo é. Aleluia. Então João Batista estava aguardando, senão ele citava o nome de Jesus, seu primo, mas ele dizia: aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Certo, irmãos? Isso está escrito, viu? Quem me mostrou foi um pastor no Rio, ainda ia ser pastor. Nós estávamos conversando sobre um assunto, ele disse: não, João Batista não sabia. Eu disse: não sabia? Ele estava falando sobre o Messias, mas ele não sabia quem era ainda. Aonde é que está escrito isso? Às vezes nós lemos as Escrituras e não prestamos atenção em muitos detalhes. A Bíblia é cheia de detalhes que muitas pessoas, teólogos e grandes, não conseguem às vezes detectar. Por mais que leia e saiba até de cor, mas não consegue se despertar muitas vezes por um versículo que está ali falando algo. Porque quem desperta, quem revela é o Espírito Santo de Deus. Abra conosco então em Efésios capítulo 4. Aleluia. Efésios capítulo 4. Todos acharam? Amém. Versículo 5, que diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Mas eu não disse que tem vários batismos? O que Paulo está falando aqui, que batismo que ele está se referindo? É o batismo da regeneração, da transformação, que é simbolizado nas águas. Preste atenção, Paulo está falando de um batismo que é o da água, porém ele está falando do espiritual, que é representado no batismo nas águas. Porque, irmão, se batismo nas águas purificasse alguém quanto à sua consciência, quanto ao seu coração, também a morte dos bezerros e dos animais, das ovelhas, que eram sacrificados pelo pecado do povo, também poderia tirar. É isso que muitas pessoas não entendem. Aquilo era uma alegoria. Eu digo para vocês que o batismo nas águas é uma alegoria.
Se algum pastor se levantar e querer dizer para mim que o batismo nas águas tira o pecado de alguém, então nós vamos trazer um pecador e vou mandar ele batizar, e depois eu vou querer saber se o pecado vai sair do coração dele pelo ato do batismo. Batismo é para a pessoa arrependida, aleluia. Vocês acham que eu estou errado, irmãos? Então vamos pular aqui, aleluia. Vamos então para Mateus, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Isso é fácil de falar. Mateus 3, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mateus 3, versículo 6 em diante, que diz: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Pessoas confessavam. Quem eram essas pessoas que confessavam os seus pecados? Vocês sabem quem eram? Não eram gentios, não, mas aqui eram judeus que conheciam a lei de Deus. João estava apenas pelo Espírito Santo esclarecendo o pecado do povo, que eles deviam se voltar para a lei que eles conheciam, voltar para o amor divino que eles tinham deixado, aleluia. Oh, glória a Deus. Então eles confessavam os pecados publicamente. Não era somente para João numa salinha, como fazem algumas religiões, aleluia. E vendo ele muitos, vendo João Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus, eram duas religiões à parte, saduceus e fariseus. Os fariseus se julgavam mais santos do que os outros. Os saduceus criam em muitas coisas da lei, mas não criam nem em anjo, nem em ressurreição, nem em muitas coisas, que vinham ao seu batismo. João então dizia para eles: raça de víboras, olha que palavra dura, quem nos ensinou a fugir da ira futura? João Batista usou essa palavra porque o Espírito Santo já o tinha revelado. Ele conhecia muito bem esses dois grupos religiosos. Como existe hoje muitos grupos religiosos, eu vou dizer para não falar igrejas, denominações evangélicas ou de outras religiões, eu vou dizer, existem muitos grupos religiosos que são religiosamente bem na presença de Deus, mostram e professam que são puros, como se mostra para o povo, como todos acham que são, mas precisam de ouvir uma declaração como essa: raça de víboras. Por que João Batista comparou eles de uma raça de víboras, filhos da serpente, com aparência de religiosos, com aparência de Deus, mas negando a eficácia dela através de suas atitudes, pois eles não tinham corações arrependidos? Assim tem muitos crentes que professam que são de Deus, dão glória e aleluia, isso é fácil de falar, mas na verdade negam as coisas de Deus na prática, na obediência, não se humilham, não se sujeitam de jeito nenhum, tem uma dificuldade tremenda para fazer isso, e acham que visitando igreja ou fazendo parte de uma igreja vão entrar no reino dos céus. Veja então que João Batista aqui afirmou publicamente na face deles, para que todos ouvissem, porque a coisa era muito séria. Batismo não era brincadeira, batismo era para as pessoas arrependidas. Há muitas pessoas que acham que pode batizar criança porque Jesus foi batizado inocentemente. Jesus é um exemplo. Batismo não pode ser para criança como algumas religiões fazem. A criança ainda vai produzir os seus frutos, se ela é da direita ou da esquerda. Será necessário ela ouvir a palavra, ela saber das coisas da vida para escolher se é de Deus ou não. Mas vamos prosseguir no que então João Batista disse para esses homens, tanto saduceus como fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam frutos que provem que vocês estão arrependidos. Em outras palavras, produzam, mostrem para o povo, mostrem para nós os frutos que provam o vosso arrependimento. Eles não foram batizados porque não tinham arrependimento. As obras não eram obras de arrependimento. Será que vocês têm produzido obra de arrependimento para descer a água para ser batizado? Obra de arrependimento é que você prova que você está arrependido. Não, todos nós podemos saber.
A Bíblia diz assim: se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Jesus disse assim: pelos frutos conhecerei. Não pode uma árvore má dar fruto bom, e nem pode uma árvore boa dar fruto ruim. Não pode um cristão, aleluia, dizer que é puro, falar palavrões. Não pode um cristão dizer que serve o Senhor e está adulterando. Não pode um servo do Senhor dizer que está arrependido do mundo, mas tem um anseio, um gosto pelas coisas de fora. Jesus disse: pelos frutos vocês vão conhecer. Ele disse que nós vamos conhecer. Deus sabe do coração, do que está oculto, mas Deus mostra para nós as obras das pessoas. Por isso somos provados, porque quando vem a prova, muitos que se dizem cristãos não aguentam e põem para fora aquela monte de coisa errada. É coisa séria, a coisa é séria. É mais séria do que talvez vocês estejam pensando, aleluia. Oh, glória a Deus. Então eles não foram batizados. Prosseguindo, João Batista disse: e não presumais. Presumir a pessoa fica se garantindo, né, do que é. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar o filho de Abraão. O que João Batista quis dizer com isso? Porque eles ficavam se garantindo, dizendo: eu sou descendente de Abraão. O meu pai é pastor, meu pai é cristão. Não se encoste nisto. Eles se encostavam nisso, achando por ser descendentes de Abraão, sendo de alguma tribo, da tribo de Levi principalmente, achavam que estavam garantidos para a vida eterna. E vieram ao batismo, não porque estavam arrependidos, eles queriam mostrar para o povo que eles também faziam parte da santidade. Esse é o mesmo batismo que Jesus ensinou. Jesus não ensinou um batismo diferente. Agora, eu não posso provar para vocês qual é a expressão que João Batista usava. Porque muitos do Velho Testamento não conheciam que Deus tinha um filho. Então Jesus aprimorou muitas coisas, como Paulo depois recebeu e aprimorou outras coisas a mais. Muitas pessoas não entendem que a igreja de Jesus Cristo começou com ele, mas ela foi tomando educação a partir do tempo. Os próprios discípulos não estavam tão educados assim. A Santa Ceia tornou-se entre os gentios, por exemplo, uma festa de comes e bebes e embriaguez. Paulo teve que aprimorar entre eles e cortar muitas coisas. Então Jesus, quando estava com os seus discípulos, aleluia, em Mateus 28, nós lemos a ordenança do Senhor na prática desse batismo, que é o mesmo batismo, aleluia. Só quero que os irmãos compreendam isto, para que os irmãos tenham afiado quando alguém vier enrolar os irmãos, como uma vez fizeram comigo, dizendo que eu tinha que batizar em nome de Jesus, eu tinha que me rebatizar em nome do Senhor Jesus, e acreditei nisso durante alguns meses, até que um irmão em Cristo, um jovem, disse para mim: irmão Divaldo, eu não sei te explicar, mas eu sei de uma coisa, Deus já me revelou que você está errado. Eu fiquei meio parado, meio endurecido, como pedra, e eu não dei resposta porque eu fiquei. Então eu clamei ao Senhor, arrasado por aquela palavra, e eu fui clamar ao Senhor: se eu estou errado perante esse céu, Senhor, porque tu sabe que eu não quero mentir nem fazer coisa errada, porque está escrito aqui em Atos, Senhor, e mandou que fosse batizado em nome de Jesus. Se eu estou errado, meu Senhor, nesses dias que não chove, que cai a chuva do céu. Olha, irmão, Deus já ouviu muitas orações poderosas, tanto para me corrigir como para me conferir muitas coisas. Irmão, no outro dia, conforme eu orei ao Senhor, a chuva estava caindo. Eu olhei assim com uma tristeza tão grande, mas disse com coragem: Senhor, tu me provaste que eu estou errado, porém estou confuso e não sei a verdade. Tem misericórdia de mim, eu quero saber a verdade. E fui para a Bíblia, porque alguém chegou para mim e mostrou para mim esse texto. Leia esse texto, Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A pessoa chegou para mim e me fez a seguinte pergunta: Pai é nome?
falei, não sei, não, pai não é nome. Parece que não, né? Pai é título. Pai é título. Pai é título. Filho é nome? Filho? Parece que não, né? Não sei. Não, filho é título. Espírito Santo é nome? Eu falei, não sei, é título. E quem é o Pai, quem é o Espírito Santo, quem é o Filho? É em nome dele que nós temos que batizar. Aí foi para Atos dos Apóstolos, que brevemente eu vou para lá. Então eu orei ao Senhor, Senhor, me dá um entendimento, Senhor, me dá a compreensão, eu preciso entender, Senhor, eu quero saber, ó Senhor, porque Tu és o nosso Deus, só Tu pode nos ensinar a verdade. Eu clamei a Deus para que Deus me revelasse, né? E me desse uma palavra, pois eu estava confuso, eu confesso aos irmãos. Então, quando eu abri as Escrituras, meu dedo caiu aqui em cima, né? Nesta palavra aqui, em Isaías, versículo 6, é Isaías 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome, aí eu comecei a me indagar, né? O irmão disse para mim que pai não era nome, mas aqui está escrito que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então príncipe da paz é nome. Eu fui procurar dicionário, porque às vezes as pessoas ensinam as coisas para nós e nós vamos comendo tudo sem examinarmos. Irmãos, nome, o símbolo, o título é a mesma coisa, não é não? Como é que os índios põem o nome dos seus filhos? Águia azul, montanha não sei de quê, e assim vai. Flecha não sei o que lá, pena não sei o que, cavalo doido, não é? Mandioca. Vocês sabem que a mandioca, o nome é uma junção de dois nomes. São nomes. Quer ver uma coisa? Vocês acham que Malom e Quirion são nomes? O significado é triste. Um desses nomes significa doença. Noemi, seu marido, botou o nome de um dos filhos de doença. Nasceu uma doença. Nome maldito. E o indivíduo morreu em certo tempo. Aí a pessoa não vai ver o significado. Então doença é nome de gente? Não, isso aí é título. Foi isso que me enganaram. E Deus me provou que qualquer título que você chamar, por exemplo, isso aqui é aliança, é o nome. Está aqui. Pai não é nome, está aqui. Seu nome será Pai da eternidade. Nome. Então quando eu falo em nome do Pai, Pai é nome. Jesus disse: ninguém chama de Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu chamasse esse irmão, é santo. Irmão santo. Diz que o Espírito Santo não é nome. Então como que o meu sobrenome é Edivaldo dos Santos? Lá nos Estados Unidos o nome que se chama é o segundo nome, Senhor dos Santos, Mister dos Santos. E aí Deus começou então, irmão, tirar a confusão da minha cabeça, da minha mente. Porque as pessoas que não têm a revelação e não fazem um estudo mais apurado, terminam caindo nessa doutrina. E tem gente que ensina essa doutrina, escreve um texto deste tamanho que confunde a pessoa. Entenderam, irmãos? Amém. Pai é nome? Amém. Não é não, irmãos? Amém. Pai é nome, não é, irmãos? Amém. E filho é nome? Amém. Eu posso colocar o nome de um filho meu, né? Filho amado. Não é o seu nome, filho amado? Filho amado, meu nome, filho amado. Foi para Atos dos Apóstolos, quando Paulo encontra ali alguns varões que só conheciam o batismo de João Batista. E está escrito ali que foram então batizados em nome de Jesus, e pondo Paulo as mãos sobre a cabeça deles, receberam o Espírito Santo. Mas Deus começou então a me revelar as coisas, porque Ele viu que eu estava confuso, enganado, e não queria ficar enganado.
Falei, Senhor, mas está escrito aqui, batizando em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Em nome do Filho. Qual é o nome do Filho? Em nome do Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo? Eu falei, é verdade. E agora? Aí ele me mostrou lá em Atos dos Apóstolos. Olha aqui. E mandou que fosse batizado em nome de Jesus. Atos 19. Marca aí que eu já vou voltar para aí. Olha, irmão, peço a vocês, fiquem atentos para vocês não se perderem. Senão vocês não vão se perderem. Quem se perder depois vem ouvir a gravação, os DVDs. Então nós vemos, aleluia, o batismo em nome de Jesus em Atos 19, versículo 2, a 7, que diz assim, Paulo falando para alguns homens que ele encontrou: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, Paulo perguntou para eles: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Bom, vamos dar uma paradinha aqui. Paulo estava tratando de qual batismo com aqueles homens? O batismo com o Espírito Santo, porque os apóstolos tinham a autoridade e o poder de colocar as mãos e a pessoa recebeu o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Então Paulo estava tratando do batismo com o Espírito Santo. Eles nem sabiam que tinha o Espírito Santo. Então eram discípulos de Jesus lá bem de trás, que estavam servindo a Deus daquele jeito simples. Eles não tinham ouvido os apóstolos. E Paulo fez a pergunta: então vocês são batizados em que batismo? Porque existe o batismo da lei lá, que é uma lavagemzinha da água, que os sacerdotes faziam, o sacerdote. Mas eles disseram no batismo de João. No batismo de João, versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. É esse batismo que nós continuamos a batizar e que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. O povo aceitava, confessava os pecados e eram batizados, não é? Agora vem a narração. O narrador que escreveu diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui o escritor, ele narrou que foi feito o batismo. Agora, no próximo versículo, o narrador narra como que foi feito. E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam outras línguas e profetizavam. Então as pessoas acreditam aqui que foi 2 batismos que Paulo aplicou. Paulo aplicou um segundo batismo nas águas, que o de João Batista não serviu mais nada, batizando em nome de Jesus. Eles acham que Paulo pegou os homens, levou para algum lugar correndo, depois voltaram para o mesmo lugar, botou a mão sobre eles e batizou em nome, e eles foram receber o Espírito Santo. Irmãos, qualquer batismo, qualquer obra é feita em nome de Jesus. Foi isso que o Senhor me revelou. Não que eu deva falar em nome de Jesus eu te batismo. Se você vai lá pregar na esquina, você vai em nome de Jesus. Você entra numa casa, você pode dizer: olha, nós viemos aqui em nome de Jesus. Mas a obra ser realizada não é pronunciar o nome de Jesus desde o início que você entrou na casa até o final. A pessoa não vai saber nada. Então disseram para mim: qual é o nome do Pai? Quem é o Pai? O Pai é Jesus, ele é o próprio Deus. E quem é o Espírito Santo? É Jesus em Espírito. Isso não existe, ó. O Espírito Santo é um, Deus é outro, Jesus é outro. O nome de Deus ninguém sabe perfeitamente. As pessoas falam Jeová, Javé, mas o nome de Deus só naquele dia. O nome de Jesus foi o único nome deixado para que todos visualizassem e centralizassem sua fé no Salvador, no Messias. Aleluia. E o nome do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma terceira pessoa. Nós vimos isto quando, aleluia, ali João Batista, ao batizar Jesus, a voz do céu, voz de Deus. Jesus não era 2, Jesus não é 3 ao mesmo tempo. Ali 3 pessoas distintas, o Pai falando, o Espírito Santo na pombinha. A Bíblia foi muito clara: o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Na verdade nem entrou numa pomba não,
Espírito Santo, mas lá no céu ele tem o nome dele. Mas tanto o batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, que é outra coisa, não é? O batismo com o Espírito Santo não é o batismo com fogo. Ainda que no dia de Pentecostes foi vista línguas de fogo sobre as pessoas, mas o batismo com fogo, a Bíblia já fala muito fogo. Jesus disse: eu vim trazer fogo sobre a terra, e que mais quero se já está aceso? Porque daqui em diante estarão dois divididos numa casa. Depois, em outra escritura, ele diz: convém que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que ele venha cumprir-se. Batismo que angustia é batismo com fogo, batismo de aflição, batismo na perseguição, na morte, na dor, na tortura, como tal outros irmãos em alguns países estão sendo batizados com fogo e estão resistindo ali até a morte. Esse é o batismo com fogo, fogo da aflição. Batismo com o Espírito Santo o Espírito Santo ele é fogo, mas não é com fogo. O nome é dado batismo com o Espírito Santo, porque quando João Batista refere-se aos dois batismos, há uma vírgula que identifica um diferente do outro. É como você fala, por exemplo, fui no mercado e comprei arroz, feijão e batata, um exemplo. Então João Batista divide: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele usa a expressão fogo depois, porque primeiro a pessoa, para ser batizada com fogo, geralmente ele é revestido do poder do Espírito Santo para aguentar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas irmãos, então nós vemos aqui na palavra do Senhor, aonde nós estamos lendo, que por essa escritura as pessoas fazem confusão, e o diabo tem realmente se aproveitado disso, trazendo confusão entre as pessoas, porque muitos irmãos e muitos pastores não sabem por que se deve usar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que as pessoas são colocadas em posições corretas. Primeiro o Pai, depois o Filho, depois o Espírito Santo. Jesus diz que quem pecar contra o Pai, quem blasfemar contra o Pai tem perdão, porque tem Jesus para interceder. Quem blasfemar contra o Filho tem perdão, porque tem o Espírito Santo para interceder. Quem pecar contra o Espírito Santo não tem mais ninguém para interceder. Então, quando nós batizamos uma pessoa na água, a água corrente representa tanto a palavra, que limpa, que purifica, quanto o Espírito Santo. Então, o nascer da água não é ser batizado no rio e se nascer de novo. Tudo bem, você está começando o seu nascimento, mas o nascimento começa quando você, na sua indagação da sua mente, do seu coração, você começa a sentir o quanto o pecado tem ofendido a Deus, o teu pecado tem ofendido a Deus, e o quanto você está distanciado, não fazendo o que Deus quer. Então você toma uma decisão de apanhar as Escrituras e o Espírito Santo e colocar na sua vida. É como se você estivesse mergulhando na palavra e mergulhando no Espírito Santo, a fim de nascer, a fim de ressurgir, de levantar, coberto pelo Espírito Santo, pela água do Espírito e pela água da palavra. Aleluia. O homem só é batizado de verdade quando ele mergulha na água da palavra. Será que vocês estão conseguindo entender o que é, pastor, mergulhar na água da palavra? É quando você decide abandonar o teu pecado e cumprir aquilo que a palavra de Deus te ensina, o que a palavra de Deus está te orientando. Quando você toma uma decisão rígida com você mesmo de obedecer a palavra, você está sendo batizado. Se o batismo nas águas salva a pessoa, é a única forma de salvar a pessoa, então o malfeitor da cruz não foi para o paraíso. Mas Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, aleluia! Glória! Mas e a água do batismo? Aquele homem nasceu na hora de morrer, aleluia! Oh, glória! Mas ele estava sendo batizado porque confessou que Jesus era justo e não tinha feito mal algum. Confessou que ele era pecador e o outro, seu amigo, também pecador. Ele confessou isso. E ele reconheceu a autoridade e a soberania de Jesus, chegando ao ponto de dizer: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, Senhor. Aleluia.
Será que nós não entendemos? Será que estamos comendo gato por lebre? Será que nós estamos fazendo de tudo para aceitar as coisas mais fáceis? Irmão, se batismo nas águas correntes ou nas águas de um tanque ou de uma piscina limpa a pessoa concernente a sua consciência, porque no livro de Hebreus diz que é impossível o sangue de bezerros e de touros purificar o pecado, aleluia, relativamente à consciência do homem. Porque quando a pessoa recebe a Jesus, o Espírito Santo faz morada, e o Espírito Santo começa a convencer a pessoa do seu pecado, do juízo e da justiça divina. Esse é o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo é uma indagação de uma consciência pura. É quando você indaga a você mesmo, você se pergunta a você mesmo: será que eu estou certo? O que eu tenho feito? Pelo que eu estou ouvindo, eu sou um pecador. Pelo que eu estou ouvindo hoje, nesta noite, eu tenho me afastado de Deus. Eu não tenho feito o que agrada ao Senhor. Esse é o batismo. Senhor, tem misericórdia de mim. Permite eu recomeçar minha vida. Eu quero recomeçar de novo. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero te servir, Senhor, como está escrito, pois até o dia de hoje eu não tenho feito nada, Senhor, para, Senhor, fazer a tua vontade e te agradar. Esse é o batismo. Porque através de uma consciência pura, a transformação começa a acontecer, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra conosco também Marcos 1:9. Depois eu vou voltar aqui com os irmãos. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Veja que o Jordão, irmãos, era um rio que recebia também muitas coisas que levavam depois para o mar. E ali tudo era transformado em sal, suas impurezas. É interessante que a Escritura narra que Jesus foi batizado pelo batismo que Deus ordenou a João. Não existe, irmão, dois batismos nas águas, um de João e o outro de Jesus. O mesmo batismo que Jesus já batizava, porque Jesus só deu essa ordem para os discípulos depois da ressurreição. Mas os irmãos podem até observar que Jesus e o seu, na verdade, quem batizava eram os discípulos de Jesus. Batizavam, e a Bíblia não relata qual a expressão que eles usavam, mas certamente eles faziam o mesmo batismo de João Batista. Apenas Jesus reformou, mandando que usasse essa expressão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para os irmãos, então, que o batismo nas águas é uma confirmação da fé, da atitude que a pessoa toma de servir ao Senhor, e não para a pessoa abandonar pecado. É igual Santa Ceia. Santa Ceia não purifica ninguém. Santa Ceia é um memorial para a pessoa santa, não é para pecador, para gente que está em pecado. A Santa Ceia é para ser comemorada por pessoas dignas, pessoas que realmente estão fazendo o papel de Jesus, que estão servindo ao seu Espírito em verdade, pessoas regeneradas, pessoas que têm um compromisso com Deus. Elas que têm que comemorar a Santa Ceia, anunciando a morte do Senhor. Aleluia. É verdade, meus irmãos. Glória a Deus. Então nós temos visto nessas escrituras, esse é o único batismo, um só batismo. Quando Paulo leu lá aonde nós lemos, um só batismo, uma só fé. Paulo não cita batismo de João, nem os discípulos citam batismo de João e batismo de Jesus. Falando-se batismo de água, concernente a batismo de água, não existe outras escrituras que falam de dois batismos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu não estou querendo formar a mente de ninguém, nem quero que ninguém acredite em mim. Apenas estou passando, ensinando aquilo que eu recebi do Senhor, porque eu também fui confundido com essa doutrina do batismo em nome de Jesus. Voltando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, depois que Jesus
confirmou toda a obra, morreu na cruz, ele deu aos discípulos o encargo de batizar e ensinar, instruindo as pessoas na doutrina santa, mas que usasse a palavra: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, aqui está o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus aplicada na tua vida, porque no princípio, quem foi conhecido como o Criador de todas as coisas? O Pai. O Pai. Na vinda de Jesus, para cumprir a lei, o homem perfeito, o profeta semelhante a Moisés, quem foi conhecido? O Filho. Depois da morte do Filho, que o Filho foi para o céu, agora quem é conhecido que representa o Pai e o Filho dentro de nós é quem? O Espírito Santo. Então, quando nós falamos que batismo é estar por baixo, quando nós batizamos então a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa que a pessoa, ela está mergulhando no conselho de Deus, no conselho de Jesus, no conselho do Espírito Santo, na lei de Deus, na lei de Cristo, na lei do Espírito Santo, na salvação e promessa de Deus, na salvação e conclusão, aleluia, de Jesus Cristo, e na vida eterna, porque o Espírito Santo nos levará para a vida eterna. Vocês me entenderam ainda? Se todos nós passamos pelo conhecimento da Bíblia, conhecendo Deus no Velho Testamento, conhecendo Jesus no Novo, e conhecendo as atitudes e o poder do Espírito Santo outorgado a nós, significa que quando aceitamos tudo isso, nós estamos mergulhados debaixo desses poderes. Nós estamos por baixo, estamos com o Senhor por cima de nós nos protegendo, estamos cobertos de Deus, cobertos de Cristo, cobertos de Deus as suas promessas, cobertos de Cristo cumprindo e pagando a dívida, e cobertos com o Espírito Santo nos garantindo a passagem, nos levando para a vida eterna. Vamos lá. É como, por exemplo, você vai passar numa faculdade, você passa por vários estágios. Você pode dizer: poxa, eu fui batizado no estágio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passei por todas essas fases. Então você passou por debaixo desses ensinamentos. Então quer dizer que você foi batizado, ou seja, você mergulhou nesses ensinamentos. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, na palavra de Cristo, e no que o Espírito Santo está fazendo, é sinal que nós somos verdadeiramente batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 dispensações. Quando Jesus cumpriu e deixou o Espírito Santo, então ele ordenou que fosse batizado com o Espírito Santo, ou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo batismo nas águas, para conferir a fé em Cristo Jesus, porque Jesus veio concluir todas as coisas. E deixou o finalzinho com o Espírito Santo, preparando a igreja para também levá-la e sair com ela daqui. Ele que é o que vai sair com a igreja aqui da terra. Jesus não vai sair com a igreja aqui da terra, do Egito para Canaã, assim como Deus não deixou Moisés levar o povo para Canaã, sendo Moisés figura de Cristo e Josué o que levou o povo para a terra prometida, representando o Espírito Santo que vai sair com a igreja daqui. Então, quando você lê lá a mesma alegoria, e foram batizados em 1 Coríntios capítulo 10, e foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Paulo poderia ter acrescentado, e na coluna de fogo. Ele poderia ter acrescentado, mas nós sabemos que também foi o batismo, vamos dizer assim, o batismo da luz, está debaixo da luz, da direção. Batismo na nuvem, em Moisés e no mar. O batismo em Moisés é porque todos saíram do Egito pelas mãos de Moisés. Então estiveram todos debaixo das mãos de Moisés, do poder que Deus outorgou e deu a Moisés, pela lei que Deus deu a Moisés. Não é a lei de Moisés, é a lei de Deus que foi dada a Moisés. Na nuvem, porque estiveram debaixo da nuvem. Alegoricamente, simbolicamente, a nuvem representa o descanso de Deus aqui para nós. Aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Debaixo do sol tão causticante, uma nuvem de dia, num deserto que fazia mais de 60 graus, irmãos, era uma bênção muito grande. Então ser batizado, aquilo ali tinha significado para Deus. O povo viajando num deserto causticante, mas com uma proteção de uma sombra gigantesca por cima de milhares que iam vagando naquele deserto. Aleluia. No mar,
porque simbolicamente eles passaram dentro do mar. Mar representa dificuldade, mar representa aflição, mar representa barreira. E nós temos sido batizados nas aflições da vida. Muitos de nós temos sido batizados com fogo, com perdas de casa, com perda de família, perda de vida, perda de muitas coisas, com aflição, com doenças e enfermidade, servindo ao Senhor Jesus. Aflição com fogo é quem serve a Jesus, e todos os problemas ruins e difíceis que vem na vida, a pessoa não abandona o Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro batismo com fogo, o batismo da aflição, o qual Jesus disse: como me angustio até que venha cumprir-se. Então, quando nós batizamos, eu hoje gostaria de ser batizado, se eu não fosse batizado, com o entendimento que eu tenho. Quando eu batizo os irmãos, eu geralmente dou esse estudo. Quando você vai ser batizado ou você foi batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa que todo o poder de Deus, toda a lei de Cristo, do Pai e do Espírito Santo, do poder do Espírito, toda a proteção dos três poderes está sobre você agora. Mas como eu disse que a água não lava realmente, nós vamos ver algumas escrituras, né? O batismo que salva. O que salva na verdade, o das águas é uma confirmação, é uma alegoria. A água corrente representa que a atividade da palavra do Espírito está corrente, está viva. Só batizamos em águas paradas ou com um pouco de água na cabeça se não houver água, se não houver condições, se as águas secarem. E se não tiver água nenhuma, batiza só que bota a mão em cima e pronto, não tem problema. Posso botar a Bíblia em cima, se não tem água em lugar nenhum, secou. Nós estamos numa seca tremenda. E tem gente que não se batizar, manda todo mundo para cá que vou ser batizado nessa noite. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Porque Paulo fala que a igreja deve ser lavada com água pela palavra. Quer dizer que eu fazendo isso, a pessoa estará sendo lavada. Eu vou explicar isso já já, antes que o tempo acabe, aleluia. Então, irmãos, vamos falar sobre o verdadeiro batismo, aleluia, o batismo que salva. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 21, aleluia, que diz a palavra do Senhor assim: veja a palavra, como Pedro diz que o batismo nas águas, aleluia, é uma figura. Preste atenção no texto, porque às vezes é difícil de entender. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não da limpeza do corpo. Aí está despojamento da imundícia da carne, não da limpeza do corpo. Ele está dizendo que o batismo que salva não é o da limpeza do corpo, do despojamento da imundícia da carne. Vocês estão entendendo? Eu estou lendo o mesmo versículo. Eu acho que vocês não entenderam. Posso fazer pergunta? Fazer pergunta, meu filho Davi. Perguntar aquele então. Vou arrumar uma pessoa para perguntar. Ana Kelly, consegue responder, Ana Kelly? Ele está falando que agora vos salva, batismo. Não, ele disse, não o despojamento da imundícia da carne. Então qual é o batismo que salva? Da palavra. A indagação sincera com o Senhor, confessando, pesquisando como é que está a nossa vida diante do Senhor. Exatamente. É um questionamento que eu faço constantemente e vou me mergulhando e me lavando na obediência à palavra. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, como uma verdadeira figura, mas o batismo da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Entenderam mais da indagação, batismo da indagação. O que é indagar, irmãos? Perguntar, questionar. Você se questionar, como está escrito lá no Salmo 119,
versículo 9, se eu não me engano. Como purificará o jovem o seu caminho? Como eu vou lavar a minha alma no batismo? Examinando o meu caminho conforme a tua palavra. Examinando se o meu caminho está conforme a palavra. E isso é uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Se você tem uma boa consciência, você é lavado nas águas do batismo. O batismo nas águas correntes é só uma figura, mas você já vem fazendo isso, como fizeram muitos que iam ao batismo de João, confessando os seus pecados publicamente, porque João pregava e eles começavam a indagar a si mesmo: puxa, eu tenho pecado. João, o que eu faço, irmão? Eu tenho cobrado impostos além do normal, eu tenho ficado com dinheiro para mim. Aquele que roubava, não roube mais. Eu não quero roubar mais. Então venha para as águas. Oh, glória! O das águas era uma confirmação da indagação que ele fez, da pergunta que ele fez consigo para mim agora. Eu estou perdido. Eu tirei uma vida. João, eu já tirei uma vida. Aquele que mata, não mate mais. Eu não quero fazer mais isso. Então crê no que há de vir e seja batizado. Eu quero, João, quero começar uma nova vida. Eu fiz isso, mas eu não quero fazer mais, viu, gente? Eu fiz uma vez, mas eu não quero fazer mais. E vai para as águas do batismo. Eu fui de época que pessoas aceitaram a Jesus confessando o pecado publicamente no meio da igreja. Hoje eu não vejo isso mais. Eu não tenho visto, não. A pessoa aceita Jesus, vem entrando na coisa com medo, né? Com vergonha, vai deixando os pecados. Mas como eu já vi na minha época, não sei se vocês já viram, na minha época, aleluia, glória a Deus, pessoas confessando o pecado com lágrima, vindo receber a Jesus na frente, aleluia. Oh, glória a Deus. Hoje as pessoas estão endurecidas, envergonhadas consigo mesmo, com o mundo, com tudo. Não tem coragem de abandonar o erro, não tem coragem de reconhecer o pecado, ficam protelando. E nós estamos à beira de um precipício, à beira da grande tribulação, à beira de uma carnificina, à beira de uma coisa que o mundo nunca assistiu, e as pessoas estão endurecidas. Dá até medo. Enfim, uma sobra para nós por causa da maioria. Bendito seja o nome do Senhor. Que também, eu vou ler de novo, meditem, preste atenção na letra. A letra mata, eu sei, mas preste atenção para que o Espírito te dê um entendimento. Que também, como uma verdadeira figura, é uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Ele usou essa expressão, despojamento, uma palavra assim, complicada, extensa. Não sei como é que pode um analfabeto falar tão difícil. Não do despojamento. Porque Pedro era analfabeto nos dias de hoje, não se usava essa expressão, se o irmão me perdoe. Pedro não sabia ler nem escrever, mas ele usou uma palavra difícil para uma pessoa muito simples. Mas era o diálogo, as conversas, as palavras que eles usavam no dia a dia. Para eles isso era fácil de entender. Para nós que não temos hábito de usar a palavra despojar, despojar é arrancar, tirar. Então quando você lê assim, né? Não do despojamento. A palavra despojamento é o que? Limpeza, arrancar, tirar dali, tirar a sujeira do corpo. Do despojamento da imundícia da carne. Quer dizer, da limpeza da imundícia da carne. Outras palavras, não o batismo das águas que lava o corpo. É isso que ele quis falar. Se fosse colocar numa tradução de hoje, não o batismo da água que lava o corpo. Mas ele usou uma expressão para que as pessoas da época entendessem que o batismo nas águas era só uma figura. E o que ele fazia simplesmente, não é assim, literalmente, ou seja, na realidade, o que aquele batismo fazia na realidade é dar um banho no corpo. Mas ele é igual isso aqui. O que isso faz na realidade? O que essa aliança no dedo faz? É só uma mensagem: eu sou casado, só isso. Mas não é a minha aliança. Isso aqui não é a minha aliança com a minha esposa. Isso aqui não. É apenas simbólico. É algo que diz para as pessoas: eu estou casado, estou compromissado, estou em aliança. É isso. O valor disso é isso. Mais nada. Mais nada. E o valor das águas correntes, do batismo nas águas correntes, simboliza essa lavagem da consciência, a lavagem do coração, na obediência à palavra. Na obediência à palavra. Abram aí Efésios 5. Glória a Deus.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus e eterno. Versículo 25 e 26. Como Paulo fala sobre essa lavagem da água pela palavra, claro, pela palavra. Pedro também fala, diz assim, Efésios 5, versículo 25 e 26, que diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Agora preste atenção no restante. Cristo a si mesmo se entregou por ela. Veja que Jesus morreu para nos ajudar a limpar nossas vidas, e a si mesmo se entregou por ela. Viu? Para quê? Para quê? Por que Cristo se entregou a si mesmo por nós? Para quê? Para nos santificar, nos purificando com a lavagem da água pela palavra. Aleluia! O que lava é a palavra. Quando você põe em prática, ela é uma verdadeira água. Então as águas do batismo, das águas correntes dos rios, é uma alegoria, é uma figura da palavra. Porque o que lava, o que purifica é a palavra. Quando você crê, quando você põe em prática, quando você não nega Jesus, é porque você mergulhou na palavra. E quando você levantou coberto com a palavra de Deus. Aleluia! Esse é o batismo. E quando você se cobre com a palavra, você se cobre com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Por isso que o batismo da figura significa isso. Deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu estou mergulhando na palavra, e a palavra foi elaborada pelo Pai, pelo Filho e o Espírito Santo, porque Ele está aí. Ele usou os profetas, Ele usou muitos irmãos e irmãs no passado para fazer seus cânticos profetas, os quais nós lemos e somos edificados com eles. O Espírito Santo agora está nos ensinando, usando a mim e a qualquer um dos irmãos, para pregar a palavra, aleluia, e Ele não deixa nós enganados nem errados, aleluia. Há muita gente torcendo a palavra, mas é errado batizar a pessoa dizendo: eu te batizo em nome de Jesus. Ele simplesmente está errando porque não está fazendo como Jesus mandou, por achar que os textos de Atos dos Apóstolos venham na verdade desfazendo o que Jesus ensinou. É falta de compreensão, de revelação, de interpretação, aleluia. Porque o batismo das águas é um só, referente ao mergulho na palavra, ao mergulho no Espírito Santo, como Jesus disse para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Ele não entendeu o que Jesus queria dizer, então Jesus explicou para ele: aquele que não nascer da água, da palavra, e do Espírito, outra água, que é o Espírito Santo, não pode entrar no reino dos céus. Então quer dizer, nascer é voltar a nascer, é morrer, e nascer de novo é exatamente, você tem que morrer o seu velho homem, morrer sua velha natureza, morrer teu velho pensamento, morrer teus velhos hábitos e costumes do mundo, e ter um uso e costume mais santo, mais bíblico, mais adequado a um cristão, aleluia. É quando você aprende a palavra e coloca ela em prática no seu viver no dia a dia, você então está vivendo uma nova vida, você nasceu de novo, você foi batizado na água do Espírito da palavra. Aleluia! Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 45 e 46, nós vemos quando Pedro manda batizar em nome do Senhor. E as pessoas confundem isso, achando que é um novo batismo, que é o batismo em nome de Jesus. Atos 10, 45 e 46, que diz: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Prosseguindo, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Eles tinham acabado de ser batizados com o Espírito Santo, e os que eram da circuncisão, que estavam com Pedro, vendo aquela maravilha, observaram que o Espírito Santo também recaía sobre os gentios, os quais não tinham aquelas leis de Moisés e nada daquelas ordenanças antigas. Então Pedro fez essa pergunta: poderemos nós recusar o batismo nas águas a esses que como nós receberam o dom do Espírito Santo? Aleluia! E Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficassem com ele por alguns dias. Então Pedro mandou que distribuísse o pão em nome do Senhor Jesus.
Será porque eu usar a expressão em nome de Jesus, eu estou dizendo que na hora que eu falei com a pessoa eu disse isso? É isso que confundiu a mente de muitas pessoas. E tem religião que foi criada, inventada em cima de batismo em nome de Jesus. Aí é uma nova doutrina, então eu vou fazer uma nova igreja. Mas o que Paulo disse: tudo que fizerdes por obra ou por palavra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Esse culto está sendo feito em nome de Jesus. Mas nós começamos o culto orando ao Pai. Claro, encerramos a oração agradecendo em nome de Jesus, tudo bem. Mas não começamos o culto em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então em nome de Jesus, então em nome de Jesus. Aí eles voltaram em nome de Jesus e foram em nome de Jesus. É isso que é a pregação? Não. A pregação não foi feita em nome de Jesus? No entanto, falei sobre o Espírito Santo, falei sobre muitos assuntos, mas foi feito em nome de Jesus. Este culto é feito em nome de Jesus. Nós pregamos em nome de Jesus, porque a obra é em nome de Jesus. E o batismo com o Espírito, com o batismo nas águas, e o batismo nas águas referentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome de Jesus. Isso é o verdadeiro batismo. Ou seja, figura do verdadeiro. Ou seja, em relação ao batismo em nome de Jesus e com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é claro, é o que Jesus mandou. O que foi falado pelos apóstolos, irmãos, é outra coisa. Os apóstolos não estavam ensinando outro tipo de batismo, apenas estavam usando o nome. Como em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, não foi feito 2 batismos ali. Assim como Pedro mandou eles serem batizados em nome de Jesus no batismo das águas, em Atos dos Apóstolos capítulo 19, as pessoas foram batizadas em nome de Jesus quando Paulo colocou a mão e foram batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não foi... Quem foi que falou que Jesus batizaria com o Espírito Santo? Esqueceram, irmão. João Batista. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo com o Espírito Santo é em nome de Jesus. Aleluia. E o batismo nas águas é em nome de Jesus. E o batismo com fogo é em nome de Jesus. E toda a mensagem é em nome de Jesus. Será que ainda está sem entender? Deus abençoe.